Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um webinar. Nesse nosso encontro, nós temos a presença do professor Larry Chase, PhD, professor da Universidade de Cornell, e o Dr. Larry Chase vai discutir um pouco sobre várias questões de balanceamento que a gente pode trabalhar e o impacto ambiental que a gente pode monitorar, focando muito nas questões de carboidrato, nas questões de balanceamento também de nitrogênio, balanceamento de um pouco de aminoácido, amônia, e linkando os dois balanceamentos que são de extrema importância para a nutrição de ruminantes. Dr. Larry Chase é um pesquisador renomado mundialmente e com certeza será capaz de colaborar com dados de grande importância para, principalmente focando aqui na parte ambiental, os Estados Unidos e Europa, e muito presente também o pessoal da China e Japão, e que para a gente aqui no Brasil, com certeza, num espaço aí curto de tempo, teremos também algumas preocupações ambientais. Né? Já temos algumas preocupações com respeito a fósforo e nitrogênio, e eles lá já estão discutindo questões de amônia e metano, como que a gente pode aí monitorar isso e minimizar essa excreção no ambiente. Eu gostaria de parabenizar e agradecer. Sem o apoio dessas empresas, nós não seríamos capazes de realizar essa extensão de altíssima qualidade. Gostaria de agradecer o pessoal da Ediceu, líder aqui em balanceamento em aminoácidos para animais, um mercado muito dominado, principalmente nos Estados Unidos e muito grande agora no Brasil. Agradecer também o pessoal da Polinutri, muito focado, minerais muito focado na questão de transição, um trabalho muito forte que tem sido realizado pela equipe da Polinutri, e o pessoal da Salage Point, com inúmeros produtos aí que estão trazendo aí dos Estados Unidos e Europa disponíveis aí para os produtores e técnicos do Brasil. Também não poderia deixar de agradecer o pessoal do Grupo Reagro, com os alunos do Grupo Reagro, as pós-nutrição leite, pós-leite, gestão de pecuária de leite presentes e participando ativamente dos webinars, e a nossa revista oficial do webinar, que é a Balde Branco, onde a gente publica um pequeno resumo com os pontos importantes do webinar, junto também com algumas considerações do professor Marcos Neves Pereira. Marcos Neves Pereira, após a realização do webinar americano, com algumas perguntas aí da Argentina, Brasil e Estados Unidos, ele ficará responsável por alguma discussão, trazendo a gente mais para o que tem disponível no Brasil, que pode ser aplicado aqui para a gente. E eu fazendo a tradução simultânea. Ok, boa noite a todos. Meu nome é Larry, sou professor da Universidade de Cornell e hoje gostaria de discutir com vocês algumas questões relacionadas ao ambiente, porque nós aqui nos Estados Unidos estamos muito pressionados quando a gente inicia mais uma atividade produtiva, seja ela leite ou corte, suíno, aves, a gente tem uma pressão muito grande dos órgãos ambientais do governo americano para que a gente tenha pelo menos uma estimativa da excreção, principalmente de amônia e metano, já que já estamos trabalhando há muito tempo as questões de excreções de fósforo e nitrogênio. Isso já é muito monitorado. Mas antes de iniciar essa discussão, eu gostaria de deixar para vocês alguns pontos que nós já alcançamos com um apoio muito grande da pesquisa dos produtores também. Então, a gente entende que uma vaca leiteira, né, a primeira frase que eu gostaria de deixar aqui para vocês, é uma máquina que converte uma grande variedade de produtos em proteína de altíssima qualidade para consumo humano. E quais são os limites dessa produção? Então, aqui eu coloquei alguns números
de uma vaca recentemente uma vaca de 4 anos, contando aqui 365 dias de lactação, produziu 35.145 quilos de leite. É uma média aí de 96 quilos por dia. Então a gente pode ter uma ideia de que essa máquina realmente ela transforma uma variedade de produtos que a gente muitas vezes não podem ser consumidos pelos seres humanos em proteína e gordura também de altíssima qualidade que é depois consumido por nós humanos. Aqui eu tenho um pouco mais de detalhe desse animal. Esse animal ele foi colocado, ele está presente num rebanho de 94 vacas, que consome uma dieta completa, que é o nosso TMR, e a média desse rebanho é um rebanho com média de 20 mil quilos de lactação, com a gordura de 3,8 e a proteína de 3,08. Então, alguns dados para vocês entenderem que realmente é uma vaca em um rebanho comercial americano. Nós estamos acostumados estamos trabalhando com a gordura para uma gordura um pouco mais alta, 3,8 é um número muito bom, e trabalhando aí com a proteína também para subir um pouco mais alto. Mas não é uma vaca fora de uma situação, é uma vaca trabalhada para isso, não. Uma vaca é um rebanho comercial. Quando a gente passa um pouco mais, procurando um pouco mais a literatura, a gente já olha uma vaca de uma vida produtiva de 200 mil quilos de leite. É uma média aí de 42 quilos de leite por cada dia que ela estava produtiva, por cada dia em produção. Então, a gente pode entender que essas máquinas realmente são capazes de converter uma variedade enorme de alimentos em produtos nobres, mas para que isso aconteça, existe também uma série de excreções que nós vamos discutir um pouco mais. Mas, lembrando que para que isso aconteça, esses animais precisam consumir alimentos e precisam consumir água também, e água é um nutriente de altíssima importância e que a gente precisa colocar um pouco mais de foco, e ela vai focando mais nas vacas aí, vai excretar o leite e os animais de produção, mas também lembrando que as vacas de descarte são uma parte importantíssima da cadeia de carne nos Estados Unidos, uma produção de carne como subprodutos, e aqui subprodutos também é importante, a gente tem os gases, que nós vamos falar um pouco de amônia, um pouco de metano, calor, que não tem como nenhuma máquina funcionar sem a produção de calor, e esterco, né, que a gente aqui usa, nós consideramos como o ouro líquido nas fazendas leiteiras por a grande concentração de fósforo e nitrogênio, que depois é utilizado nas lavouras, principalmente na rotação aí de alfafa e milho e soja. Mas por que nós estamos aqui preocupados com a emissão de gases? Então, voltando um pouco na questão desse webinar aqui com uma série de pessoas de países diferentes. O primeiro ponto, que a emissão de gases representa a perda de nutriente. Então, a gente está perdendo nutriente, a gente não quer que isso aconteça, principalmente para o ambiente. E a gente tem aqui também que a gente não tem hoje, nós estamos trabalhando para que os órgãos de regulações americanos eles tenham um número de trabalho para que eles possam estimar a produção de metano e amônia de cada vaca, para que isso possa ser trabalhado, levado em consideração, para dar liberdade para alguém iniciar um novo negócio. E um ponto muito importante, e a eficiência e utilização e produção de leite é diminuída quando a gente tem a produção de gás. Quando a gente tem isso, para a produção de leite e eficiência alimentar, que é um ponto muito importante, diminui, o lucro da propriedade diminui. E por questões secundárias, né, aqui já entra, nós estamos preocupados com a questão de excreção de gases, não somente por questões de governo, que é questões secundárias, mas principalmente por questões primárias que eu coloquei. Então, o governo americano, o governo europeu, ele está muito focado em entender e está colocando muito dinheiro nos modelos para entender como ele pode medir isso. Assim que ele tiver isso em mãos, nós vamos começar a ter um pouco mais de regulação na excreção de amônia e metano, porque fósforo e nitrogênio já está muito claro para a gente. Então, movendo um pouco nas questões de amônia, especificamente as questões de emissão de amônia nos Estados Unidos, quase metade
da emissão de amônia nos Estados Unidos são por ruminantes. Então, metade da amônia a gente pode considerar aí que vem da excreção aí de ruminantes. Quando a gente olha numa fazenda, que hoje a gente tem todo um sistema, desde as vacas em um freestyle, tie-style, compost barns ou piquetão aberto num lote, e lembrando das questões de armazenamento de esterco e também toda a parte de agricultura, a gente começa a entender onde que são as principais fontes de excreção de amônia e metano. Focando aqui nessa questão que nós vamos focar, nós temos uma grande produção de amônia e metano aqui nesses animais nas instalações fechadas, também nas instalações abertas, e quando esse esterco vai para uma questão de compostagem, uma esterqueira aberta, tem uma grande produção de amônia. Então nós temos que tomar cuidado para que isso não seja perdido, principalmente a amônia. E o fósforo, que não é uma questão hoje, é uma questão do nosso web, é para que isso seja convertido na parte de convertido em produção de solos, para a gente ter uma produção maior de matéria seca dos alimentos. Quando a gente coloca em termos de produção de leite, a porcentagem de nitrogênio que foi consumido, quanto maior a produção de leite, maior a porcentagem de nitrogênio que foi consumido, que é excretado no leite. Isso faz sentido, o leite tem proteína, precisa para construir essa proteína, uma fonte importante, são fontes de amônia, e a gente entende que quanto maior a produção de leite, maior nós vamos ter a excreção desse nitrogênio no leite. Aí a gente volta um pouco nas questões de nutrição de ruminantes. Não vou aqui aprofundar, porque isso aqui é uma linha que a gente tem aqui em Cornell muito profunda, só de uma maneira geral para que a gente entenda, para que a gente possa entender que quando os alimentos são fornecidos, aqui principalmente alimentos proteicos, eles chegam no rumen e são quebrados aqui em amônia. Parte desses alimentos são fornecidos para que a gente tenha um crescimento de micro-organismos no rumen, e parte dessa proteína escapa do rumen. Esses micro-organismos que escapam, que são produzidos no rumen, e a proteína que escapa do rumen pode ser absorvida aqui depois no intestino delgado e contar como proteína metabolizável. Parte desse material, mesmo parte da proteína que não foi utilizada no rumen, foi excretada, ela vai no esterco, e parte dos micro-organismos também. Esse processo ajuda que esses carboidratos sejam fermentados, então um ponto extremamente importante. Nós temos que ter um nível mínimo de amônia no rumen para que exista a fermentação de carboidratos e sejam produzidos ácidos graxos voláteis, que depois vão ser aí a energia das células que são convertidas no fígado para que haja a gliconeogênese. Então, a amônia em excesso, ela vai ser absorvida no fígado, e a gente tem uma série de ciclos aqui que acontece. O excesso disso nós vamos perder na urina, no leite, uma grande parte é reciclado e volta para o rumen. Então, nós temos já uma ideia que o que tem de excesso no rumen vai para o fígado, e em uma vaca a gente pode perceber que esse excesso de ureia, ele vai aparecer tanto na urina quanto no leite, e é um número, é um benchmark, é um valor que nós estamos monitorando. O ponto de extrema importância para que isso seja entendido é que algumas pessoas acreditam que existe uma sincronia entre a produção de carboidratos, a degradação de carboidratos e a degradação de proteínas. Então, a gente tem aqui que quando a gente tem uma certa quantidade de proteína, uma certa quantidade de amônia, a gente precisa também ter disponível uma certa quantidade de carboidratos, porque senão, se os dois não tiverem sincronizados no mesmo momento, ou vai ter excesso de um ou falta de outro. Então, isso é uma teoria que algumas pessoas acreditam, a gente vai discutir um pouco mais. Outras pessoas acreditam que o rumen está em steady state, ou seja, um momento que sempre tem alguma quantidade de alimento, mesmo porque se a gente pensar em animais a pasto, os animais não estão com o rumen vazio
a todo momento. Sempre tem alguma quantidade de pasto. Então, a gente tem que lembrar que existem essas duas linhas de pesquisadores, que uma linha acredita que existe uma sincronia e outra linha acredita que não existe um sincronismo, porque o rumen sempre tem aí uma certa quantidade mínima de steady state que está funcionando. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que quando a ingestão de nitrogênio aqui no eixo X, ela aumenta. Então, aqui a gente tem o nitrogênio no leite, o nitrogênio na urina e o nitrogênio nas fezes. Nós vamos ver, esse aqui é um trabalho do Dr. Michael Humber, já bem conhecido e repetido por algumas outras linhas, alguns outros laboratórios aqui em algumas universidades americanas, mostrando que quando a gente aumenta o nitrogênio, nós vamos ter uma maior excreção desse nitrogênio. Ou seja, não é necessário que a gente trabalhe com excesso de nitrogênio no animal, porque ele vai excretar. A gente pode notar também, nós vamos notar depois um aumento de nitrogênio no leite, mas também um aumento muito claro de nitrogênio na urina desse animal. Aqui, colocando de uma forma mais clara, é um trabalho que ficou muito clássico na teleliteratura, do grupo do professor Broderick. Ele trabalhou com dietas de proteínas brutas mais baixas, até um excesso, dietas altas do ponto de vista comerciais para algumas pessoas. E mediu a porcentagem, a quantidade de nitrogênio que foi excretado. Então, quanto maior o consumo de nitrogênio nas barras laranjas, maior a quantidade de nitrogênio também que tinha nesse termo. Ou seja, muito desse nitrogênio não era necessário, porque o animal já tinha a quantidade de nitrogênio que era suficiente para a produção determinada. Então a gente volta, não vou voltar naquele slide, lembrando que se existe um excesso de nitrogênio no rumen por algum motivo, existem aquelas duas teorias de sincronização ou não, esse nitrogênio ele vai chegar no fígado, ele vai ser excretado no leite, na urina, nas fezes, e não vai ser utilizado pelo animal. Então, como nós estamos falando com excesso de nitrogênio, que vai levar a uma maior produção de amônia, que nós não queremos, né? A gente está já chegando para as agentes, não só nas agentes reguladoras, como também em perda, nós estamos perdendo eficiência, que nós podemos sim trabalhar com números mais baixos de consumo de nitrogênio para que a gente não tenha perdas que não são necessárias nesse momento. Nesse mesmo trabalho, eles mediram a quantidade de leite, nitrogênio aqui no leite, que não foi muito diferente. Então, a gente sabe que quando a gente coloca um excesso de nitrogênio, esse excesso ele vai ser perdido de alguma maneira. Onde que nós estamos querendo chegar? Por que nós estamos discutindo? Por que foi necessário essa discussão desse webinar, que foi a base de uma série de discussões que nós tivemos com o pessoal do Departamento de Agricultura nos Estados Unidos, porque eles querem entender em dietas com proteínas brutas mais baixas, comparados com proteínas brutas mais altas, nós vamos ter menos emissão de amônia. Opa, então o governo já começa a entender que existe uma certa correlação entre proteína bruta na dieta e emissão de amônia por dia. Quanto mais amônia você vai emitir, certamente vai ter um preço, ou você vai precisar de terra, ou você vai precisar de alguma maneira para que isso não seja um excesso em uma determinada localização. Estou entendendo que existe essa correlação, esse trabalho foi feito entre a quantidade de proteína, a porcentagem de proteína bruta na dieta e a excreção de nitrogênio. Isso é importante para que os modelos sejam criados, para que as agências reguladoras entendam a quantidade, gramas por dia que nós estamos falando. Mas mais importante do que isso, né, quando a gente pensa do ponto de vista de produtor, do ponto de vista técnico, quando nós olhamos na eficiência do nitrogênio no leite, quanto mais nitrogênio nós colocamos na dieta, menor é essa eficiência que vai ser transformada em leite. Do nitrogênio que foi consumido pelo animal, qual que é a porcentagem que vai ser excretado no leite? Então, isso cai. Quando a gente perde eficiência de transformação de nutrientes em leite, nós estamos perdendo dinheiro, né? Há muitas fazendas hoje, por várias crises que nós passamos, muitas fazendas aprenderam que eficiência alimentar é um ponto extremamente importante e precisa ser medido.
vacas menos eficientes, quando possível, são descartadas, porque elas ajudarão a trazer dinheiro para a propriedade. Aqui um outro trabalho também seguindo o mesmo caminho, lembrando que dietas, aqui comparando dietas com 15% a 21%, entenderam também, encontraram novamente que quando nós aumentamos a porcentagem de proteína bruta na dieta, existe uma maior excreção de nitrogênio, certamente aqui como amônia, medida aqui como amônia por vaca por dia. Então isso é importante entender. Outro ponto, o que a gente pode fazer para reduzir essa emissão de amônia? Porque eu estou preocupado não somente do ponto de vista governamental, eu sei que eu falo aqui para alguns países que o governo não interferiu, mas vai interferir em algum tempo, mas estou preocupado do ponto de vista econômico. Então, algumas novilhas, por exemplo, foram alimentadas aqui de 250 quilos até 500 quilos esse experimento, 2 dietas completas com 15, uma dieta completa com 15% de proteína bruta e uma dieta completa com 17% de proteína bruta. Quando a gente reduziu a proteína bruta para 15%, a ingestão de nitrogênio foi reduzida por 14%, a excreção de nitrogênio, aqui medido como amônia, foi reduzida para 13%, e a emissão, aqui me desculpe, que aqui está medido como amônia, por quase 30%. E não foi detectada diferença e desempenho desses animais. Então, qual a necessidade de estarmos fornecendo excesso dessa quantidade para animais em crescimento? Nenhuma. É simplesmente que nós não entendemos qual o limite que nós podemos trabalhar. E vacas em lactação? Vacas em lactação está muito mais claro. Né? Quando a gente trabalhou, está muito claro aqui, talvez um dos trabalhos iniciais do Dr. Broderick, que ele trabalhou com dietas decrescentes, com valores mais altos até valores mais baixos, diminuiu a produção de amônia em quase 20%, em grande parte desses experimentos, sem perder produção. Então, nós podemos trabalhar, sim, sendo mais eficiente, sem perder produção. Uma outra linha também, um outro trabalho, um outro laboratório, trabalhou na mesma linha, trabalhando de 17% até 15% de proteína e também notou quase 40% de diminuição na excreção de amônia, simplesmente trabalhando com níveis de proteína mais baixos, sem perder a produção. Então, como é que a gente pode, novamente, trabalhar para diminuir a produção de amônia nesses casos? O primeiro ponto, mas tome muito cuidado, trabalhar com proteína degradável no rumen mais baixo, mas tome muito cuidado. Né? Nós precisamos de ter proteína degradável no rumen, o famoso PDR, ou alguns softwares trabalham com amônia, com níveis de amônia. Os dois precisam de estar aí no nível suficiente, porque falta destes irão causar menor fermentação dos carboidratos e vai diminuir a produção. E a gente pode, nesse caso, em casos de fazenda mais consistentes, aquela fazenda que você formula por um determinado nível, realmente na frente dos animais está próximo, trabalhar com a PDR mais baixo e talvez mudar um pouco para trabalhar com proteína não degradável. E aqui sim começa uma grande oportunidade que nós estamos vendo, que é trabalhar com balanceamento de aminoácidos. Isso que não tem mais novidade com relação a isso. Para que isso aconteça, você precisa trabalhar com o conceito de proteína metabolizada e começar a trabalhar para o balanceamento de aminoácidos, principalmente lisina e metionina nesse momento. Uma outra alternativa é aumentar a fermentabilidade dos carboidratos. Então, quando a gente tem carboidratos que não fermentam tão rapidamente, essa amônia que estava disponível vai ser perdida, porque ela não acompanhou. A gente pode tentar trabalhar também com algumas fontes de carboidratos de degradação mais lenta, para que isso seja mais constante. Aqui, para aqueles que acreditam naquela linha de sincronismo entre proteína e carboidrato, trabalhar com KDs mais próximos. E uma fonte muito importante, que o pessoal da Califórnia e alguns nutricionistas, independentes do local, acreditam muito, que são subprodutos. Então, trabalhar com vários produtos, muitas vezes subprodutos, para que nesse mix você sempre tenha fontes de carboidratos e proteínas com KDs, com frações dentro dos carboidratos e dentro das proteínas com KDs diferentes. Mas como você tem um mix, isso sempre vai estar presente. Isso aqui é uma teoria, uma
uma linha de pensamento que vários nutricionistas trabalham e utilizam muito aqui nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, aqui o que eu queria deixar claro para vocês? Nessa linha mais sólida, a gente tem a fermentação de carboidrato. Nessa linha mais pontilhada, a gente já tem a quebra de proteínas e nessa linha pontilhada a gente tem o nível de amônia. O que eu estou querendo dizer? Em cada uma dessas frações, a fração A, tanto da proteína quanto do carboidrato, são as frações mais rápidas. E frações B e B1 são as frações de degradação degradações moderadas, tanto dos carboidratos quanto da proteína. A ideia é que sejam sincronizados e que não falte, em momento algum, amônia. A amônia ela é importante e aí a gente trabalha tanto com alguns modelos com níveis de amônia no rumen ou proteína degradável no rumen. Não pode faltar. Então, algumas questões também de manejo de alimentação que a gente pode utilizar para minimizar essa questão de amônia e ser mais eficiente nesse sentido. Para a gente fornecer aqui, algumas pessoas fornecem alguma fonte de carboidrato, uma fonte mais energética, antes dessa fonte de proteína. Isso aqui, para quem trabalha talvez com PMR, que é o famoso lanche, que já é a silagem de alguns sistemas, funciona muito bem. Não tenha, que a gente não quer, cuidado com espaço de coxo, principalmente, ou frequência de alimentação, ou instalações muito quentes para que os animais não se sintam estresse térmico, para que elas não tenham aqueles animais que vão comer com menos frequência, e que gerem aí aquele animal que o famoso, a gente tem o slug feed. A gente não quer essas questões. E utiliza aqui práticas que encorajem os animais a ter uma maior frequência de alimentação para que isso tenha um steady state no rumo. Isso é importante, alguns pontos que a gente tem discutido. E como que a gente pode monitorar essas questões de amônia e um pouco do metano, que nós vamos falar um pouco na fazenda? As questões práticas não são disponíveis. Nós estamos trabalhando há vários anos para fornecer isso para o governo americano, para que eles tenham esses números, mas a gente ainda fica nas questões indiretas. Então, nós dependemos de modelos, para que os modelos consigam aí, através de algumas equações, a gente sabe que a gente discutiu aqui que uma porção do nitrogênio urinário é convertido em amônia, essa porção ela vai variar por uma série de fatores, e a gente entende aqui que de cada 100 gramas de nitrogênio, 65 vai virar amônia. Então, esse é um fator que a gente tem utilizado no CNCPS para a gente ter um relatório quantos quilos de amônia, quantos quilos de metano cada animal está sendo excretado. Isso é parte desse modelo, envolve não só a excreção de amônia, como também quanto do nitrogênio urinário vai ser convertido em amônia. Esse modelo do CNCPS, a gente não trabalha com PDR, a gente trabalha com níveis de amônia no rumen. A gente gostaria que vocês trabalhassem aqui 110 a 150% do requerimento. A gente tem um modelo específico que leva em consideração a reabsorção de amônia no rumen. Outros modelos, como o NRC, etc., trabalham com níveis de PDR de 8, 9, 10%. Okay? Então, tomem muito cuidado para que esse número não seja muito baixo, porque não haverá fermentação dos carboidratos. Um outro ponto importante que pode ser utilizado em fazendas comerciais é a utilização, sim, do nitrogênio correto do leite. Essa ferramenta é uma ferramenta já muito estabelecida por vários técnicos, quase todos os laboratórios aqui nos Estados Unidos fornecem esse número, que é uma estimativa muito forte, eu vou mostrar isso para vocês, da utilização de nitrogênio pelo animal. Esse número ele é muito utilizado também pelos técnicos e produtores e pelas empresas que processam leite para entender como também que está a eficiência nessas fazendas. Vários programas aqui nos Estados Unidos, a gente tem o DHI, eu sei que alguns outros programas, outros laboratórios em vários países, eles podem realizar essas análises para vocês. Então, aqui voltando nos dados, pessoal do Brother, pessoal de Burgos,
Quando eles aumentaram a proteína bruta da dieta de 15 para 21, o nitrogênio ureico no leite também aumentou. Então, esse é o gráfico que eu gostaria de deixar para vocês. Esse gráfico, eu tenho utilizado ele em várias das minhas apresentações ao redor do mundo, e está muito claro para a gente que quando nós temos um nitrogênio ureico do leite alto, isso significa que nós temos um excesso de amônia no rumen, por algum motivo. Ou nós não tivemos carboidrato suficiente para ser utilizado no momento que essa amônia foi disponível. Lembra que a gente falou de utilizar várias fontes de carboidratos para que isso sempre tenha um KD semelhante ao da amônia, que é muito rápido. É quase, muitas vezes, aí, a degradação da ureia é quase 200% por hora, mas tem várias fontes de amônia que são utilizadas, e isso sobra, ou um excesso, que é muito comum, e a gente entende que algumas fazendas que não estão prontas, que o nutricionista formula para um determinado valor, e na frente dos animais a dieta é outra, muitos nutricionistas trabalham com uma proteína bruta mais alta como se fosse um seguro. Quando o pessoal da alimentação acerta e está muito próximo, vai subir o nitrogênio ureico leite. Ele sabe que as coisas estão andando certo porque está balanceado por um número mais alto. Então, lembre desse número aqui. Quando o nitrogênio ureico leite estiver mais alto, significa que está sobrando amônia no rumen. Você pode trabalhar mais baixo e encontre um nível de cada fazenda. Algumas metas, alguns números que nós temos trabalhados, isso aqui de maneira alguma eu queria deixar como um caminho sólido, e tem que ser esse caminho, mas a gente tem várias fazendas comerciais trabalhando de 8 a 12 nitrogênio ureico do leite. Tome muito cuidado, acima de 12, nos nossos casos, nós estamos sendo ineficientes, e nesse caso, uma produção excessiva de amônia, não é necessário. Muitos rebanhos têm trabalhado de 7 a 9 com eficiência reprodutiva altíssima, lembrando que esses rebanhos são extremamente precisos do ponto de vista de diferença entre o formulado e realizado na frente dos animais, e cuidado com números muito baixos. Números baixos de amônia, nitrogênio ureico no leite, ele pode aí certamente determinar que você está limitando a produção dos seus animais. Aqui só mostrando algumas fotos, alguns experimentos que nós temos, e lembrando agora, passando um pouco, finalizando essa questão de excreção de amônia, que nós discutimos em pontos extremamente importantes, que são trabalhar com proteínas brutas mais baixas, e todo mundo já caminhando para o balanceamento de aminoácidos, e lembrando agora que nós vamos discutir um pouco mais sobre essa questão de excreção de metano, 20% aí nessa discussão do metano produzido por os animais, uma foto aqui muito utilizada por várias apresentações. Então, esse animal, uma vaca, ela tem aqui a produção de calor, a produção de fezes e urina, além do leite, né, que é extremamente importante, e metano. Isso nós temos que levar em consideração uma eficiência alimentar, que todos esses fatores juntos vão determinar eficiência, tanto levando em consideração o excesso, a produção de metano, que é energia, uma fonte rica em hidrogênio. Quando a gente fala do ponto de vista celular, hidrogênio é ATP, e também levando que ela vai, de qualquer maneira, produzir e vai perder calor. Agora nós estamos começando a falar um pouco mais sobre essas questões de eficiência. Lembra que eu falei muito de eficiência alimentar? Vários rebanhos comerciais trabalham hoje, medem o consumo por baia, né, dividido pelo número de animais, então eles sabem diariamente o consumo das baias dos animais para entender como que está a eficiência daquele lote, lembrando que quanto maior o consumo, menor a produção de metano com porcentagem da energia consumida. Quando a gente olha do ponto de vista de Estados Unidos, se desculpem as pessoas que estão fora dos Estados Unidos nessa apresentação, são os dados que eu tenho, a produção total de gás aqui dos Estados Unidos, quando a gente compara CO2 de 1990 a 2014, CO2 aumentou. Da produção de metano, pelo menos do ponto de vista dos Estados Unidos, ela diminuiu, né? Que é essa linha mais alaranjada. E isso por uma série de questões, além da gente ter aqui uma maior produção de CO2, que tem uma série de fatores que contribuem para isso,
nós estamos trabalhando para que essa produção de metano, por uma série de fatores que nós vamos discutir também, ela não aumente, porque agora nós também estamos entrando numa fase que, além de perdermos, ter uma série de produtos e manejos para diminuir a produção de metano, o governo americano está cada vez mais controlando essa quantidade. Quando a gente olha na produção de metano, a gente olha aqui que o total de praticamente aqui ele se manteve ou diminuiu por ser um número muito grande. A gente não pode tomar isso como regra. E quando a gente olha novamente da produção total dos gases nos Estados Unidos, 11% dos gases que atrapalham ou danificam a camada que nós temos é a produção de metano. Então, somente 11% desses gases é a produção de metano. Quando a gente olha as fontes de emissão de metano, aí sim a gente começa a se preocupar um pouco mais, porque a emissão de metano, a entérica, que eu estou chamando de produção entérica, é de 22% ou 23% do total da emissão de metano. Ou seja, 2,4% do total dos gases produzidos nos Estados Unidos vem da emissão entérica. A emissão de vacas de leite de metano, especificamente em vacas de leite, são quase 6% do total de emissão de metano. Então, nós temos que lembrar que quando nós colocamos o ponto de vista do total da emissão de gases, a emissão de metano de vaca de leite é somente aproximadamente aí, menos de 0,5% ou menos de 1% dos gases produzidos vem de vaca de leite, nesse caso especificamente metano. E quando a gente fala sobre metano, e aqui sim a gente tem uma série de produtos que foram estudados, desenhados e produzidos para atuar nessa linha, quais são os principais produtos que vão produzir metano? Então, a gente sabe que acetato e butirato são grandes doadores de hidrogênio. O metano ele precisa de hidrogênio, CH4, 4 moléculas aí de hidrogênio para ser formado, e tomar muito cuidado com os organismos presentes no rumen também, que podem ser fontes doadoras de hidrogênio para a produção de metano. Então, quando a gente tem excesso, já lembrando que quando a gente tem excesso de acetato, butirato, nós vamos discutir alguma coisa de crescimento microbiano, tanto do ponto de vista positivo para a produção de metano, quanto do ponto de vista de absorção desse hidrogênio, eles sim podem trabalhar. Quais são os nutrientes ou quais são os ácidos que puxam, que absorvem metano? Propionato e valerato. Então, quanto maior no processo de fermentação, quanto maior a produção de propionato, menor a produção de metano. Isso é muito claro e alguns produtos que existem no mercado, eles atuam exatamente nesse sentido. Eles diminuem a produção de acetato butirato, aumentam a produção de propionato e puxam H2, torna o animal mais eficiente, porque o animal não está perdendo hidrogênio. Hidrogênio é fonte de energia. Alguns pontos que nós estamos tentando, e em conjunto com alguns outros pesquisadores, entender também que pode ser uma excelente fonte de puxar esse hidrogênio, esse metano que está sobrando, é a gordura, fonte de gordura ou gordura insaturada. Por algum motivo, nós estamos começando a entender essa gordura insaturada pode sim, a gordura insaturada tem os outros pontos de atuação, puxar e diminuir a produção de metano, talvez agindo diretamente na colônia de bactérias que essa colônia vai produzir metano. Então a gente sabe, nós estamos procurando para ser mais eficiente, mas propionato, cuidado, por causa que o acetato ele é um grande doador de carbono para a produção de gordura no leite, então muito ligado com a produção de gordura, e agora entendendo um pouco mais essa questão de gordura insaturada. Então, como que a gente mede agora todos os gases, todas as questões de excreções, nós temos que medir para entregar para o governo? A gente usa na nossa linha, no nosso grupo de pesquisadores do CNCPS, nós fizemos uma dieta com 50% de forragem, 53% e 47% de concentrado. Dessa forragem, 54% de silagem de milho e 44% de silagem de alfafa, 17% de proteína bruta, 31% de FDN, 26% de amido e 4,7% de
gordura. O que nós fizemos? Nós fornecemos em quantidades crescentes e medimos a produção de metano. Então, quanto maior a produção de leite, maior a produção de metano por dia. Mas quando a gente coloca por litro de leite, esse número diminui. Quando a gente olha quais são os grupos dentro da fazenda que mais contribuem para a produção de metano, quando a gente utiliza o modelo, eu tenho 3 rebanhos. Eu tenho um rebanho com 150 vacas, um rebanho com 1.200 vacas e um rebanho com 1.500 vacas. Obviamente, né, pessoal, o 70% do metano produzido ele vem das vacas em produção, das vacas que estão produzindo leite, porque se não há fermentação, como uma fermentação muito mais baixa nas vacas secas, não há produção de metano. Então, a gente tem que lembrar isso. E lembrando que a Recria, como nós colocamos também do ponto de vista de produção de amônia, é uma segunda fonte de contribuição de metano dentro da fazenda. E alguns pontos que nós estamos trabalhando para que entender um pouco mais como a correlação entre o que acontece na fazenda e a excreção de metano, nós utilizamos um banco de dados de quase 200 dietas, utilizando o CNCPS. Esses animais tinham uma produção média de quase 40 quilos de leite, de 25 a 60 quilos de leite, com dias com uma média aqui de 51, 25 litros. Então, a gente colocou esse banco de dados para entender um pouco mais o que acontecia, montar a correlação. O que nós encontramos? Quanto maior o consumo de matéria seca, maior a produção de metano. Isso é óbvio porque vai ter mais fermentação. No processo de fermentação, existe uma colônia de bactérias que vai produzir metano, lembrando que isso pode ser modificado para a maior produção de propionato. E nós encontramos também uma correlação por gramas de leite produzido, que ela foi negativa. Ou seja, quanto maior o consumo de matéria seca, maior a produção de leite, obviamente, e mais eficiente vai ser esse animal, que foi a tabela que nós mostramos há um tempo, 2 ou 3 slides para vocês. Ou seja, quanto mais produz leite, mais metano vai produzir. Mas, quando a gente coloca por litro de leite, esse animal ele vai ser mais eficiente. E como que a gente pode, lembrando que o nosso foco é sempre ser mais eficiente, como que a gente pode ser mais eficiente com esse animal? Obviamente, o primeiro ponto é aumentar a produção de leite por vaca. Quando mais leite essa vaca produz, mais eficiente, mais metano ela produz, só que por litro de leite, menos. Diminuir o número de vacas, isso aqui a gente tem que tomar cuidado, porque as fazendas estão cada vez tornando-se mais grandes, mas nós não queremos vacas ineficientes. Então, que é o terceiro ponto que eu gostaria de colocar para vocês. Trabalhem na eficiência alimentar. Eficiência alimentar não é só importante para que uma fazenda dure mais na atividade, ela é extremamente importante, como vai ser cada vez mais importante do ponto de vista de excreção de gases. E diminuir de trabalho com DEL, dias em lactação baixo. Então, números de dias não produtivos aí, ele tem que ser o menor possível. Alguns exemplos que a gente tem para ser aplicado. A gente sabe que a gente pode trabalhar e aumentar a frequência de ordenha. A frequência de ordenha tem impacto na produção de leite, uma série de papers trabalhando com maior frequência de ordenha no pós-parto. Tem pontos positivos e negativos. A gente tem uma série de questões de eficiência reprodutiva. Vamos discutir um pouco mais sobre a questão de BST, para que os animais fiquem mais eficientes. A questão de agrupamento dos animais, quanto mais uniforme, melhor. A questão de saúde. A questão de transição não é nem uma questão que a gente fala mais, está tão aprofundado, está tão importante que a gente não tem nem como pular de nenhuma das nossas apresentações mais. Ionóforos. Os ionóforos, assim como uma série de outros produtos naturais que estão hoje já no mercado, eles sim modificam a fermentação. Então, lembram-se como a gente falou, quanto menor a produção de acetato, menor a produção de metano, vai ter uma mudança para propionato, o animal vai ficar mais eficiente. Isso também é claro e pode ser muito bem utilizado para vocês. Tenham muito mais cuidado na questão de
alimentação, aquela dieta formulada tem que ser a mais próxima possível na frente do animal, você não tem mais dúvida. Trabalhem com forragem de qualidade, nós vamos discutir um pouco mais a questão de qualidade de forragem na produção de gases ou na eficiência alimentar. E um ponto que nós vamos discutir também é reduzir a idade ao primeiro parto. Então, qual que é o potencial de cada uma desses fatores que nós colocamos para reduzir a questão de a produção de metano aqui como unidade, a produção de metano por quilo de leite corrigido por gordura. Quando a gente tem uma seleção genética, a gente pode diminuir em 18%. Quando a gente trabalha na questão de nutrição e alimentação, até 15%. Modificadores de rumen, 5% a gente pode diminuir aí a produção de metano. Algumas outras estratégias que talvez se a gente tiver tempo de discutir, 18%. Se a gente trabalhar com todos esses fatores, nós podemos diminuir em até 30% a produção de metano. Lembrando que eu estou preocupado em diminuir a produção de metano porque eu quero capturar esse excesso de hidrogênio no rumen para que isso seja transformado em produto. Mas também nós temos uma pressão muito grande do governo americano do ponto de vista ambiental. Alguns outros pontos aqui, aplicando um pouco mais, o que eu quero dizer com a questão de alimentação e nutrição e o impacto no metano, que era um ponto que nós discutimos aqui que pode diminuir até 15% a questão de metano. Se a gente aumentar o consumo de matéria seca, aí nós mostramos que quanto maior o consumo de matéria seca, vai ser maior a produção de leite. Na maioria dos casos, se o DEL estiver baixo, se o DEL estiver alto, obviamente os animais vão engordar. Mas se o DEL estiver baixo, a gente sabe que o animal vai ser mais eficiente. Então, a gente tem uma diminuição de 2 a 6% para cada 1 quilo de consumo de matéria seca que a gente aumenta. Realmente um grande segredo, e esse é extremamente importante, aumentar o consumo de matéria seca nas fazendas. Tamanho de partícula, a gente estudou um pouco isso, em produção de metano, parece que não tem muito impacto na produção de metano. Processamento do grão, aqui eu falando processamento de grão do grão fornecido, do milho, como também do grão da silagem. O processamento é extremamente importante. Para cada 1 a 2,5% que a gente diminui, que a gente melhora nesse processamento, a gente aumenta aí 5% de utilidade desse material e, obviamente, nós vamos ter uma fermentação com menor produção de metano. Então, a gente sabe que ainda mais essa produção, esse amido vai ser transformado muito em propionato, ácido propiônico, que é uma grande molécula que vai ajudar a tirar esse metano que está sobrando no rumen. Trabalhar com pH mais baixo, aqui tomem cuidado, que a gente sabe que muitas pessoas, nutricionistas, não querem trabalhar com pH mais baixo, mas aí, como exemplo, confinamento, né, pessoal? pH de 5,5, você vai diminuir a produção de metano. Por quê? Porque vai estar menos, do ponto de vista estequiométrico, não vai estar mais favorável à produção, juntar 4 moléculas de hidrogênio para fazer o metano. Vai estar mais propenso a formar as outras moléculas. Mas cuidado com isso. Por questão de grãos. Trabalhar com uma dieta um pouco mais quente, a gente sabe que se a gente diminuir essa questão de 2 a 1% trabalhando com grãos, nós vamos diminuir a questão da emissão de metano. Também aqui um cuidado, que são pontos que podem levar a uma acidose subclínica, e não é isso que nós estamos buscando. E um outro ponto extremamente importante, né, o pessoal DEL de 2011, notaram que se a gente já tiver um aumento de um desvio padrão na eficiência alimentar, a gente pode diminuir a produção de CO2 em quase 6,5%. Aqui só falando um pouquinho mais da questão de CO2. O BST potencialmente pode reduzir a produção de metano em quase 10%. Por quê? Porque a gente vai tornar esse animal certamente mais eficiente. Forragens, que a gente não tem como fazer um webinar, uma palestra ou discutir com os produtores hoje, sem qualquer analogia com a questão de forragem. Sempre trabalham com forragem de altíssima qualidade, o máximo
que a sua equipe conseguir produzir. Quanto maior a qualidade, menor a produção de metano. Sempre que possível, pelo menos aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma questão também a ser levada em consideração com a alfafa, mas nós estamos muito caminhando cada vez mais para trabalhar com silagem de milho. Então, eu tenho recomendado, não trabalhem mais com capim e com leguminosas, nesse caso, alfafa, do ponto de vista de excreção de metano, porque vai produzir mais. Trabalhem mais com silagem de milho. E o primeiro ponto, eu acho que não é a minha área, a gente tem vários especialistas na área de forragem, que é a gente ter um campo experimental para entender quais são os híbridos melhores em determinadas situações para que vocês possam trabalhar. Mas, de qualquer maneira, trabalhem com forragem de qualidade, porque uma forragem de qualidade vai perder menos hidrogênio para o meio ambiente. Isso a gente tem que entender. Toda vez que a gente tiver um animal excretando, aquela foto que ele excreta fogo, excretando metano, nós estamos perdendo dinheiro. Nós temos que entender maneiras de capturar esse dinheiro que está sendo perdido. Outras questões de manejo que eu peguei aqui, discutindo muito com o professor, com o doutor Bill Weiss, da Universidade de Ohio, que quase de 10 a 30% do total de metano vem de vacas secas e novilhas. A gente viu esse número, 70% desse metano vem das vacas em lactação. Então, se a gente reduzir a idade ao primeiro parto em 2 meses, a gente já pode reduzir a produção de metano em quase 1,5%. Se a gente reduzir a taxa de descarte em 5 unidades, a gente já pode reduzir a emissão de metano no rebanho em 3,1%. Então, são pontos que agora a gente já começa a trabalhar, desde que a gente sabe, a gente entenda a correlação que existe entre os números produtivos e a excreção de amônia e excreção de metano, para que a gente comece a ter um pouco mais desses números. Um outro ponto importante, um trabalho de 2004, né? O pessoal avaliou muito a questão de eficiência alimentar e produção de metano e amônia nos rebanhos, alguns rebanhos europeus. Eles trabalharam, eles compararam taxa de prenhez com 19% versus taxa de prenhez de 25,5% em 1995. E esse trabalho também incluiu 2 níveis de produção. Ou um rebanho de 6 mil, 7 mil quilos de lactação, ou um rebanho de 10 mil quilos de lactação por ano. Nesse trabalho, com a maior taxa de prenhez, a taxa de metano, a produção de metano foi reduzida de 4 a 11% para cada 100 vacas. Ou seja, então a gente começa agora a trabalhar os detalhes de cada rebanho para diminuir a produção desses gases. Com a maior taxa de prenhez, a amônia foi reduzida de 4 a 9% para cada 100 vacas. Então, são números que realmente o pessoal está trabalhando para que esses números sejam minimizados. Um outro trabalho, o pessoal, uma reunião importante do ponto de vista dos pesquisadores que trabalham com vaca, reunião do American Dairy Science Association, de 2015, vários trabalhos mostrando um experimento de vacas com 12 semanas, um experimento com 12 semanas com vacas em lactação, com a produção média aí de 45 quilos de leite por vaca por dia, e aqui a gente começa agora a entender alguns compostos que vão entrar no mercado, especificamente porque vai existir uma demanda de que esses animais serem mais eficientes, do ponto de vista econômico na fazenda, como também do ponto de vista ambiental. Então, existem empresas trabalhando para diminuir a emissão de amônia e de metano, e esses produtos vão chegar em outros países, aqui falando para América do Sul, China, Europa já trabalhando muito nisso, Japão, em um espaço de tempo muito curto, que é o 3-nitroxipropanol. Esse produto foi fornecido em doses crescentes e quanto maior a dose, a gente viu uma menor produção de metano. São vários produtos que estão disponíveis, produtos naturais, produtos sintéticos, que o grande benefício da diminuição de produção de metano é a maior eficiência do animal também. Algumas questões econômicas, né, que nós também temos que levar em consideração.
Alguns papers têm mostrado que o ajuste da dieta, simplesmente questão de ajuste, que é a coisa que mais deve ser feita por um nutricionista quando ele chega na fazenda, que é minimizar a diferença entre o formulado o alimento na frente dos animais. Só essa questão já consegue diminuir a produção de metano e, obviamente, isso vai aumentar a profitabilidade do negócio. Então, essa questão de a gente tem algumas empresas, algumas pessoas que já fazem auditoria alimentar em fazendas americanas e o resultado é espetacular, sem custo adicional nenhum, simplesmente reorganizando, colocando questões de protocolo, realmente colocando uma gestão no sistema alimentar, essas fazendas conseguem aumentar a produção ou diminuir custos, que é o que nós estamos buscando. Com certeza, essas áreas precisam de uma série de análises, porque o resultado era muito grande quando a gente muda, por exemplo, ordem de ingrediente, matéria seca da dieta, passa Penn State na frente dos animais várias vezes, por alguns dias, sem avisar o pessoal. Esse resultado realmente ele tem sido muito interessante. E a gente começa a correlacionar, assim como nós fizemos nessa apresentação, entre amônia em alguns pontos e metano em alguns pontos, essas práticas alimentares e a produção de leite, que isso é realmente devido e específico de cada fazenda, como se fosse cada negócio. Então, o técnico sabe que em algumas fazendas, como eu já disse previamente, ele vai precisar trabalhar com um pouco mais de proteína, ou ele vai precisar trabalhar com um pouco mais de mineral, ou ele vai precisar trabalhar com um pouco mais de amido. Por quê? Porque ele sabe que existe uma diferença muito grande entre o formulado e o realizado. Quanto menor essa diferença, mais eficiente esse sistema de produção vai ser e menor que nós queremos chegar, menor a produção de gás. Então, como que realmente a gente pode reduzir a produção de metano, e agora pensando de uma maneira mais global? Nós, em alguns pontos que não tem silagem de milho, a gente sabe que uma dieta com menos forragem vai gerar um pH mais baixo. O pH mais baixo ele não é um pH interessante do ponto de vista de produção de metano. Silagem de milho, se a gente está trabalhando muito forte. E aqui eu tenho cuidado de trabalhar com meus outros colegas de outras universidades, a gente sabe toda essa questão de digestibilidade do amido, níveis, etc., e açúcar, mas a gente está focando aí, talvez, de colocar um pouco mais de amido na dieta dessas vacas. Então, não vou esticar um pouco muito nessa discussão, mas é o que nós estamos tentando fazer. E essas questões de gordura, como a gordura insaturada, ou ela é uma fonte que pode minimizar a cultura de bactérias que produzem metano, ou ela está de alguma maneira diminuindo a produção de metano, pode ser interessante. Obviamente, você vai ter algumas questões relacionadas à produção menor de gordura do leite, mas do ponto de vista de eficiência, vai ter muitas vezes uma queda no consumo, mas pode, novamente, aí não colocando de uma maneira muito forte, mas de uma maneira mais natural, pode ser interessante. Nitratos, a gente discutiu alguns produtos e o 3-NLP. São produtos que nós colocamos, nós estamos trabalhando os produtos naturais, sintéticos, que de alguma maneira vão chegar para vocês aí com algum nome de alguma empresa para deixar esses animais mais eficientes. O nosso trabalho é que isso seja desenvolvido e daí depois 2, 3, 4 anos cheguem para vocês no mercado. Então, algum resumo aqui da minha apresentação. Quando a gente vem de uma visão mais longa, né, apareceu a questão de genômica, questão genética, certamente a gente selecionar para eficiência alimentar, eficiência alimentar residual, uma série de pontos. Então, uma visão mais ampla. A gente pode também sempre pensar que nós trabalhamos com uma população de micro-organismos no mundo, então qualquer alteração nessa população vai gerar alteração na população e na produção de gases, de acordo com o que a gente quer. Existe uma série de compostos que podem alterar essa fermentação. Vocês já trabalham com alguns, certamente vários países que nós estamos falando aqui, e questões de manejo, né? Questões de reprodução, questões de DEL, questões de agrupamento, que certamente, do ponto de vista mais amplo, vai trabalhar. Do ponto de vista mais curto, do ponto de vista mais imediato, não? Olhe, trabalhe, selecione, monitore, tenha em mente nos seus clientes o que é eficiência alimentar por lote. Isso é extremamente importante.
trabalhe com digestibilidade de amido e açúcar. Lembrando que esses pontos são importantes porque quanto mais digestíveis esses materiais, menos proteína a gente pode trabalhar nessas dietas e mais nós vamos chegar no conceito de trabalhar com aminoácidos, que é certamente um grande fator de ser mais eficiente nesse negócio de produção de leite. Existem alguns aditivos que nós discutimos e vários outros aditivos que modificam a flora do rumen e vão levar a maior ou menor produção de propionato, maior ou menor produção de acetato, a produção de butirato relativamente constante. E nunca esqueça, acredito que qualquer apresentação que se julgue interessante, trabalhem com forragem de qualidade. O mais importante que a gente sabe é quantidade, né? Que muitas vezes, aí, quando temos forragem de qualidade, nós não temos quantidade desse material. Um outro ponto, forneça alimento e gestão de altíssima qualidade, conforto não pode faltar de maneira alguma para que a gente tenha essas metas, não somente de minimização de produção de gases, como ser mais eficiente, e um termo que já está mais do que estabelecido há muito tempo atrás, mas poucas pessoas estão realmente trabalhando, que é trabalhar precisamente com perfil de ácido graxo. Várias pessoas não estão trabalhando mais com extrato etéreo, sim com os ácidos de cadeia longa que são insaturados, C18.1, C18.2, C18, C16.0, qual que é a porcentagem de cada um. Trabalhem cada vez mais com proteína metabolizável, entenda a importância de entender os valores de lisina e metionina, trabalhem com amido fermentável, fibra fermentável e etc., que são alguns dos webinars que eu tenho certeza que vocês têm acompanhado. Pessoal, essa era a minha apresentação. Ela parece um pouco mais teórica do ponto de vista de produção de amônia e produção de metano, mas vocês não têm ideia da quantidade de produtos que são gerados a partir da pesquisa que nós acabamos de mostrar para vocês. É realmente uma quantidade muito grande de produtos que são gerados com o objetivo de aumentar a eficiência e diminuir a produção dos devidos gases. Pessoal, a gente acabou de fazer esse webinar com o professor e lembrando que nós teremos o nosso próximo webinar. Provavelmente, ele está numa viagem do Dr. Mark Hannigan, da Virginia Tech. Ele vai falar muito sobre a questão de balanceamento de aminoácido. E realmente uma pessoa que conhece muito ainda está por finalizar a data da apresentação do mesmo, porque realmente essas pessoas são muito ocupadas do ponto de vista de palestras, ok? Lembrando que aí a gente deve se encontrar na semana do dia 5 ou na semana posterior para assistir a apresentação aí mais atualizada do balanceamento de aminoácidos. Eu queria, antes de finalizar essa questão do webinar americano, novamente agradecer essa questão de extensão de altíssima qualidade que é feita e fica para vocês aí, todos receberam já o PDF com a apresentação e o vídeo que fica gravado depois lá no YouTube ou no Facebook do 3R Lab está lá. Esse material ele é utilizado por várias empresas com treinamento de equipes, como updates, com professores, como treinamento de alunos, porque realmente é o que tem. Isso é uma seleção de palestrantes mais avançado em cada área, né? Realmente são pessoas que estão falando, que estão desenvolvendo novos produtos. A gente só consegue fazer isso e continuar com esse trabalho graças ao apoio da Adiceu, que realmente é uma empresa muito séria do ponto de vista de aminoácido, líder novamente na questão de aminoácidos em vacas leiteiras nos Estados Unidos e muito forte, muito séria também no Brasil. O pessoal da Polinutri, também que a gente gostaria de agradecer, um foco muito pesado na questão de pré e pós-parto, com alguns trabalhos bem diferenciados, e o pessoal da Silage Pond, que está trazendo aí uma série de produtos para vocês, Estados Unidos e Europa, trazendo para o Brasil. Novamente agradecer o apoio do Grupo React, com uma série de empresas, vários alunos
das pós-leite, pós-nutrição leite, presentes e assistindo o webinar, que certamente irão aplicar de alguma maneira nas fazendas que estão dando consultoria, e a revista que a gente faz lá, um pequeno resumo desse webinar, que é a nossa Bode Branco aqui, agradecendo o Nelson por ser parceiro desde o nosso primeiro webinar, e agora isso não tem mais fim. Pessoal, nós estamos num momento agora de a gente tem um espaço para perguntas, onde o link americano faz pergunta, o link brasileiro, o professor Marcos Neves tem a oportunidade de fazer algumas perguntas, e o pessoal da Argentina. Então, se vocês tiverem agora só um pouco de paciência, antes da gente entrar no nosso webinar brasileiro, vocês podem aí, aqui a gente já tem algumas perguntas, digitar perguntas que vocês tenham, que a gente passa para o professor Marcos fazer no webinar americano. Então, a primeira pergunta do professor Marcos. Um minuto, só um minuto. Só um minuto. Estou agradecendo aqui o Dr. Lartier pela excelente apresentação. Então, a questão é um pouco mais na questão de recomendação de valores por nitrogênio eco do leite. Quais são os valores que tem trabalhando? E alguns trabalhos que eu tenho visto, a proteína bruta dieta ainda está um pouco alta. E mesmo assim, vocês estão recomendando a trabalhar com nitrogênio leico mais baixo. Qual que é o seu posicionamento sobre isso? Então, e só complementando essa pergunta, a ideia seria avaliar mais dietas para ver se realmente elas estão com um nível de proteínas mais alto e começar a correlacionar um pouco mais com o nitrogênio por eco do leite? Ou essas vacas de alta produção estão diluindo a amônia no leite? É uma pergunta muito boa. A gente tem essas várias perguntas várias vezes. Eu vejo esses mesmo tipo de experimentos na Califórnia. Eu posso dizer que em Nova York, nos últimos 10 a 15 anos, os nossos rebanhos estão trabalhando com proteína bruta muito mais baixos. Nós temos um grande número de rebanhos trabalhando com dietas de 15%, um rebanho com 14%. O nitrogênio cloreto leite está caindo muito também. E como você sabe, a proteína bruta não é um excelente excelente monitoração. É que a nossa indústria não mudou ainda. O que eu realmente acredito, eu acredito que a gente está fazendo um melhor trabalho de formulação. A gente tem vacas de maior produção e a gente tem certamente uma maior eficiência de nitrogênio. Mas a gente tem mesmo aqui rebanhos ainda que fornecem muita proteína bruta e ainda tem excesso de nitrogênio na eco do leite. Então, mais uma pergunta do professor Marcos. Qual que é a sua experiência com a utilização de tanino com a excreção dos gases?
Você acredita que tem composto que a gente pode adicionar se diminuir a produção de esterco e amônia? Isso, a adição de taninos. Eu sei que as pessoas estão trabalhando com essa correlação de taninos, não no meu laboratório. O que eu mais tenho feito no meu laboratório é maior redução de nitrogênio que entra no rumen. Muito mais do que o interferir no seu metabolismo. Mas existem laboratórios que estão trabalhando com taninos e outros modificadores do rumen. Então, outro fator que a gente pode trabalhar também é deixar o pH do rumen um pouco mais ácido, que vai ajudar também na menor excreção desses. E uma outra pergunta do professor Marcos, se a adição de levedura a levedura viva pode diminuir a produção de gás. Bom, se a gente pensar sobre a levedura, se a gente pensar como que a levedura funcionaria, eu não estou vendo nenhum experimento entre levedura e produção de gases, mas se a levedura ajudar a melhorar a eficiência do rumen, certamente vai reduzir a produção de gases. Vai ser uma maneira indireta, me desculpe, de melhorar a eficiência de produção de gases ou minimizar a produção de gases de uma maneira indireta, simplesmente por melhorando a eficiência do rumen. Ok. Acredito que agora o professor Marcos esteja vindo aqui para participar do webinar com a gente, ele possa discutir aí um pouco mais o que ele achou interessante desse webinar, o que pode ser aplicado também para as questões das nossas propriedades aqui no Brasil. Acredito que ele esteja chegando aqui em breve. Lembrando que o nosso webinar vai ser agora em abril, e só confirmando a presença do Dr. Mark Hannigan, que vai realmente falar mais agora e aprofundar na questão de balanceamento de aminoácidos, que não tem mais como fugir. A gente tem que trabalhar essa questão, tem que ser eficiente, tem que medir, e agora nós vamos ter o Dr. Mark Hannigan, que é um especialista na área, que vai poder discutir um pouco mais com a gente aí, alguém da Universidade de Virgínia. Aproveitando que o professor Marcos não chegou, a gente pode dar uma olhada aqui alguns pontos importantes. Isso aqui é importante, né, pessoal? Assim, existe um modelo para quem trabalha com NRC, quem esteve presente no treinamento do Dr. Bill Weiss, lembrou que ele sempre recomendou para não trabalhar com menos ou com ao redor de 10% de proteína degradável no rumen, e quem trabalha com CPS 130, 120 de amônia. Acredito que o professor Marcos tenha chegado aqui, só um minuto. Marcos? Boa noite. Bom, Marcelo? Tudo bom? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Pode ficar à vontade. Então, foi o pessoal que perguntou aí sobre a levedura. Foi tranquilo, assim, que você conseguiu traduzir? Mas pode discutir. O Robson, né? Assim, eu já fiz muito trabalho com a levedura, certo? Sim. A levedura aumenta toda a função ruminal, né? Vai aumentar a digestão de fibra, vai aumentar a bactéria com suplemento lático e aumenta a proteolítica também. Assim, a maioria dos nossos trabalhos, a levedura aumenta o nitrogênio ureico no leite. Não diminui. Assim, porque você pode ver, o rumen cresce mais depressa, a bactéria capta mais nitrogênio.
né? Mas nos trabalhos nossos nunca aconteceu, não. Várias vezes a gente pegou aumento de nitrogênio ureico no leite e no sangue. É provavelmente por causa disso, que você aumenta todas as bactérias, inclusive proteolítica. Você aumenta a bactéria que produz niacina, aumenta a celulolítica, aumenta a consumidora de ácido lático e aumenta a proteolítica também. Assim, então, isso degrada mais proteína. Né? Provavelmente você aumenta a degradação de proteína degradada. Então, não sei se... E eu nunca vi, nenhuma vez a gente conseguiu abaixar a relação acetato-propionato com levedura. Não. Tipo, se a relação acetato-propionato cair, você reduziria metano. Né? Então, no trabalho nosso, algumas vezes, inclusive, a levedura até aumenta, tende a aumentar acetato, porque controla o pH de rume, controla a acidose. Então, essa mudança a resposta em perfil de ácido graxo no rumo e levedura não é consistente, não é constante. Não. Muitas vezes não acontece. Você se melhora a digestibilidade, mas perfil de fermentação continua igual. Então, não sei se levedura é um caminho para baixar gás ou baixar metano. Né? Na verdade, você pode até aumentar a perda de nitrogênio, se a degradação proteica aumentar. Né? Então, é mais uma ferramenta para ganhar digestibilidade, fazer niacina para vaca em estresse calórico e a parede celular para a imunidade. Se a parede celular chegar no intestino. Né? Então, pelo menos é o que eu acho. Né? Lembrando que ele enfatizou muito isso, né? Que as questões ambientais estão crescendo, né? A importância dada a isso. Né? Que nitrogênio e fósforo já é muito regulado no mundo e o próximo caminho agora é regular. Metano, amônia. Né? Quer dizer, então, questão de ambiente. Né? Então, por exemplo, aditivos tipo monenzina, que são benéficos para isso, né? Estão sendo proibidos. O BST falou que é benéfico para isso, porque aumenta a eficiência da vaca, está sendo proibido. Quer dizer, o mundo tem que decidir, né? Se o mundo quer monenzina, se o mundo quer efeito estufa. Né? O mundo não... Quer dizer, então, algumas ferramentas disponíveis, né, tendem a não existir mais. Né? A coisa que eu achei interessante também é que o papel, o potencial naquela revisão que ele cita, potencial de nutrição de mexer em gás é 5% só. Né? Enquanto que, por exemplo, cita melhoramento genético seria quase 20%. Né? Quer dizer, na revisão da pessoa. E a questão importante do nitrogênio ureico, né, que a gente sofre aqui, né, a gente conseguir nitrogênio ureico de 8 a 12, né? Então estão buscando 8 a 12. Falou que muita fazenda nos Estados Unidos com 7, com 9, né? E vacas de mais de 14 mil quilos. Né? Quer dizer, dificílimo para a gente. A gente aqui ainda está na era do baixar de 16, manter abaixo de 14. Né? A gente, não sei se é a diferença de amido, se é a diferença do nível de produção das vacas. Né? Às vezes a vaca americana é mais eficiente, ela produz mais leite, ela pode estar diluindo a amônia. Né? Assim, às vezes essa queda é por diluição mesmo. Né? Você vê o rebanho da Universidade de Cornell que ele cita lá, são 600 vacas com 45 litros médio. Na verdade, o fluxo, né, o gramas por dia de nitrogênio ureico, às vezes está igual. A vaca está só dando mais leite. Está diluindo isso. Né? Porque toda hora que a gente vê palestra de americano falando sobre esse assunto, é a norma de buscar um dígito. Buscar ter menos que 10, buscar ter 8, buscar ter 9. Agora, na situação nossa aqui, é difícil. Né? A gente vê pouco rebanho com muito leite que tem isso. Normalmente, os rebanhos mais eleitados aqui, na verdade, tem isso bem mais alto. Né? Quer dizer, é difícil baixar de 10, né? E manter produção, mas quando não tem grão úmido, né? Quando é milho de fubá. Duas perguntas aqui. Uma é essa questão de redução do nitrogênio ureico do leite, trabalhar com ele mais baixo, não estaremos deixando de produzir leite? Essa é uma pergunta. E já na outra pergunta, no Brasil o custo de aminoácido não encoraja a utilização. O que o senhor tem visto sobre proteína metabolizável ou proteína bruta?
Não, realmente, você tem que baixar o nitrogênio sem deixar faltar no rumen, certo? E para isso existe ferramenta, tipo, se você está usando o modelo do NFC, você vai lá e olha no balanço de PDR, né? Então, você vai formular a dieta para ter balanço de PDR levemente positivo, né? Perto do zero, certo? Se você está trabalhando com CNCPS, né? Ele até cita aí, que você pode, o CNCPS te dá a predição do balanço de amônia, né? Ele recomenda lá para ficar entre 110 e 150, né? Ele te prediz perda urinária, que você pode gerar amônia com isso, e ele te prediz nitrogênio ureico no leite também. Então, isso vai funcionar semelhante ao balanço de PDR do NFC. Tudo bem, você vai lá e formula a dieta usando um modelo, para você ter um parâmetro, né? Então, você vai reduzir proteína na dieta, certo? Agora, mesmo quando a gente trabalha com esses números muito baixos, né? Eu estou formulando a dieta para ter perto de zero de PDR, o nitrogênio ureico do leite não baixa de 14, 15, 16, não. Ele não vai lá embaixo, certo? Então, assim, então, é baixar a proteína, mas não é de qualquer forma, né? Para você fazer isso de forma tecnicamente correta, você tem que olhar no balanço de proteína degradável no rumen, né? Não posso faltar nitrogênio por rumen, né? Que é o sistema de balanceamento. E ter proteína metabolizável, né? A gente nem deveria estar falando de proteína bruta mais. Para mim, pouco importa quanto que tem de proteína bruta na dieta. Proteína bruta é uma consequência, você vai formular para metabolizável, né? Eu vou buscar lá tantos quilos de metabolizável. Na verdade, olha leite por proteína metabolizável, né? Assim, o que eu faço é isso, né? O consumo de matéria seca do lote é da vaca média, e o leite por PM é da vaca média mais um desvio padrão. Certo? É a mesma coisa que balancear para quilos. Acho que é melhor de visualizar do que a gente ficar conversando de quilos de PM aqui, é um número meio. Né? Quanto que a minha vaca está comendo de proteína metabolizável em quilo por dia? Eu acho que assim, você tem que pensar, a sua vaca está com quantos litros de leite, você está formulando ela para quanto de leite por proteína metabolizável. Né? Eu não quero ter um rebanho com 30 litros em média e meu leite para o PM de 40, não. Né? Isso aí, então, a sua formulação está longe de estar precisa. Né? Então, você vai buscar leite para o PM, eu busco no leite médio mais um desvio padrão. E o leite para o PM, no máximo 2 litros diferentes do leite por energia. Ou seja, eu não estou com excesso de proteína relativamente à energia. Né? E o uso de aminoácidos é uma ferramenta para baixar a proteína. Né? Na verdade, quando você vai baixando proteína, você vai criando deficiência, vai tirando farelo de soja. Aí você tem que ir tapando o buraco do farelo de soja. Né? Tanto quando você faz uma dieta a base de farelo de soja com proteína baixa, vai pedir lisina. Você não consegue, farelo de soja tem lisina, mas vai faltar lisina na proteína metabolizada. Você vai ter que suplementar metionina e lisina. Né? Agora, você justificar balanceamento de suplementação de aminoácidos com base em sólidos do leite, é difícil, porque o prêmio por sólidos, mesmo onde o prêmio é muito alto, não é tão grande assim. Né? Algumas situações específicas vale a pena. Né? Por exemplo, se o cara manter lá 0,1, 0,2, porque não é que você der metionina para uma vaca, você vai aumentar 0,1, 0,2 na porcentagem de proteína. Se isso te der um prêmio por litro de leite que te paga a dose, aí você usa. Agora, a metionina hoje em dia tem outras utilidades. Né? Em vaca pé de pato mexe em fígado, né? Tem trabalho mostrando que mexe em imunidade, tem muita coisa aí chegando em reprodução, né? Que o embrião tem uma exigência mais alta de aminoácidos. Né? Então, essas questões metabólicas que é difícil de medir, né? Hoje você não pode desprezar elas na hora que você vai pensar em usar a metionina. Né? Por exemplo, acho que o primeiro lugar para usar é vaca pé de parto. Né? Assim, pelo mesmo mecanismo de ação de colina, né? Doador de grupamento metil, para mexer em fígado gorduroso e cetose. Né? Isso não tem nada a ver com o teor de sódio do leite. Para fazer vaca mais sadia, fígado melhor e vaca mais longeva. Né? Então, hoje, porque no Brasil, você falar só de metionina para aumentar sólidos, nem sempre vai pagar, porque tem laticínio que nem paga por sólido. Né? E o prêmio por sólido, mesmo no laticínio que paga, às vezes não é tão alto. Né? Claro que existe exceção. Né? Mas assim, então tem que pensar não só
Na verdade, o que paga a metionina é a proteína que você tira da dieta. Né? Na hora que eu uso metionina e faço formulação por aminoácido e por proteína metabolizável, você começa a trabalhar com dieta de proteína mais baixa. Certo? E aí você tá tirando soja, você está barateando a dieta. O lugar da soja, você pode entrar com mais forragem, ou pode entrar com um subproduto, com uma coisa mais barata. Né? Então, a dieta, assim, ela tende a baratear porque você tira a proteína. Né? Se você colocar metionina e não baixar a proteína, eu acho que você não viabiliza a tecnologia, não. Pegar uma dieta de proteína alta, colocar metionina para manter relação lisina-metionina 3:1, né? Vai aumentar 0,1, 0,2 a proteína no leite, seu custo vai ficar mais alto, tem que pagar a metionina. Uma dose de metionina hoje é quase 1 litro de leite, né? Você pagar a dose, né? Você pagar aí 20 gramas aí do que você estiver usando. Né? Então, assim, a questão é você tem que pensar nas outras coisas que ela pode estar usando, que é saúde, é fígado, é reprodução, né? Quer dizer, não só pensar em sólidos, né? Pensar que na hora que você está formulando bem, você está baixando a proteína da dieta. Porque falou lá, ó, tem gente lá nos Estados Unidos e Nova York agora fazendo a dieta com 14% de proteína, 15% de proteína, sem perder leite. Né? Porque não adianta baixar a proteína e perder leite, não. Né? Aí não tem nutrição. Né? Então, por isso que precisa dos modelos. As ferramentas estão aí. Tem CNCPS, tem NRC, tem a Minocal da Evonik, tem modelo do INRAS. Tem que usar a ferramenta. Você pode ficar conversando de proteína bruta e nem de degradável e não degradável. Né? Então, você olha no balanço de proteína no rumo, para não faltar nitrogênio no rumo, fecha a exigência da vaca de proteína metabolizável sem dar excesso, né? E aí começa, aí depois vai pensar nos aminoácidos. Né? Faz o básico primeiro né? E o potencial de ganho e redução de custo. É igual monogástricos fazem. Né? Monogástricos suplementam um aminoácido, suplementa é 3, 4, 5. E você vai tirando soja, você vai colocando aminoácido e tirando soja. Coloca outro, tira soja. Você vai criando buraco. Né? Tanto que existe conversa aí que o terceiro limitante em gado de leite é histidina, né? Dieta de muito baixa proteína, porque histidina é o mais limitante na proteína microbiana. Né? Então, na verdade, em dieta de N baixo, você não consegue fechar só com metionina, não. Pede lisina também. Né? Então, eu preciso de uma fonte também de lisina protegida, para ir lá embaixo mesmo. Né? Para trabalhar com a dieta de 15%, 14,5%, sem perder leite. Leva de 40 quilos, comendo dieta de 15%. Né? Aí que é a meta. Né? Porque, como eu falou, não tem vantagem nenhuma em proteína alta. Proteína alta é cara, proteína alta polui, gera amônio, gera óxido nitroso, arrebenta a camada de ozônio, arrebenta com a reprodução da vaca. Aí tudo é ruim. Entende? Você não ganha nada com proteína alta. Né? Então, assim, não é só em gado de leite, não. Todos os bichos querem reduzir proteína. Porco, galinha, boi, vaca. Dieta de proteína alta é uma coisa biologicamente e economicamente eficiente. É caro, causa poluição, aumenta o nitrogênio ureico no plasma, mexe em ovário, mexe em útero. Quer dizer, não tem nada a ganhar. Né? Então, para trabalhar baixo é usar os modelos, não pode deixar faltar. Se baixar de qualquer jeito, faltar nitrogênio no rumo, deprimiu assim de proteína microbiana, não adianta dar aminoácido, não. Você está suplementando aminoácido, mas o aminoácido que vem da bactéria está deprimido, aí não dá resposta. Né? Quer dizer, então, fazer conta, né? E assim, e tem ferramentas para ajudar, né? Nitrogênio ureico no leite, você pode medir na fazenda. Você tem o teor de proteína no leite, que vai ajudar a tomar a decisão. Né? Enfim, eu quero essa pergunta para a vaca. Faz o negócio, olha na vaca e dá uma ferramenta. Né? Mais uma, né? dentre várias. Né? Respondi mais ou menos? Respondeu. Bom demais. Agradeceu aqui. Se quiser fazer mais algum comentário. Eu acho assim, muito interessante. Assim, eu falo muito isso, esse negócio do nitrogênio ureico, sabe? Que a gente... Eu fico assim, intrigado por que a gente não consegue baixar. Sabe? Assim, as poucas vezes que eu já consegui ter menos que 10 é dieta. Eu acho que é por causa do amido, porque o nosso milho tem um amido mais resistente. Né? Agora, esse é achômetro, a gente não consegue provar isso. Né? Consegue baixar normalmente quando tem dieta com grão úmido, quando tem dieta com... Mesmo trabalhando proteína baixa. Sabe? É muito difícil baixar. Enquanto os americanos não, estão conversando só de menos que 10.
é 8, assim, eu já vi fazendo nos Estados Unidos que eles recebem todo dia, né? O laticínio faz todo dia. Quer dizer, e é aquele negócio, aquela dieta cheia de alfafa no coxo, né? E as vacas cada batendo 9, 9, 9 todo dia. Entendeu? Assim, as coisas que ficam assim, né? Será que nós estamos medindo isso no laboratório do mesmo jeito? Será que não é diluição, porque o nível de produção é muito mais alto do que o nosso? Pode ser a diferença no amido, né? Mas que o parâmetro é complicado. O que a gente usa de meta hoje é o que os Estados Unidos usava 15 anos atrás. Né? Manter abaixo, bater entre 12, 14. Né? Quer dizer, a gente não está no ponto aqui ainda de querer 8 a 12. Né? Assim, eu acho. Né? Quer dizer, opinião. Né? Então, assim, a gente não consegue isso fácil. Né? Então, o motivo disso é... E, assim, eu não estou nem preocupado no ambiental, não. Estou preocupado porque... Como diz, não tem nada a ganhar com proteína alta. Proteína alta é cara. Isso é um parâmetro para saber se você baixou demais, se o seu M está sobrando, se o seu carboidrato está degradando. Né? Então, é um número que ajuda muito para formular. Né? Pode estar faltando amido degradado, pode estar sobrando proteína. Né? Quer dizer, não é um balanço, na verdade. Né? E assim... Quer dizer, se houver aqui restrição ambiental para nós vai demorar. Eu falo assim, eu estou mais preocupada com que a gente pode, quanto que a gente pode tirar de farinha de soja, a gente devia tirar mais. Né? Quer dizer, se eu arrisco uma dieta mais baixa de proteína, porque o nitrogênio ureico está alto, então eu posso tirar. Né? Mas agora, quando você joga a dieta no modelo, a dieta não fala que está sobrando. O modelo não fala que está sobrando. Né? Era para dar nitrogênio ureico baixo, mas não dá. Né? Assim, tem um monte de experimento aqui, a gente controla essas coisas tudo, é difícil baixar. Tem um comentário aqui, professor. Então, assim, é um assunto que eu... O comentário é, mesmo fazendo dietas pelo MTS, visando eficiência, trabalhando com dietas proteínas ajustadas e baixo, e mesmo assim não baixa de 13 a 15 o nitrogênio ureico do leite. Acredito também que pode ser diferença de análise laboratorial. É isso aí mesmo. É porque tem a questão seguinte, hoje, a análise de nitrogênio ureico hoje, porque é o seguinte, teve uma mudança de análise, mas eu acho que isso não é o resultado. Porque, tipo assim, nitrogênio ureico era medido numa máquina, e CCS, gordura, proteína, era outra máquina. Então, na verdade, a máquina de nitrogênio ureico era um pipetador automático, ela fazia uma reação rápida numa amostra pipetada. Hoje não. Hoje, nitrogênio ureico é medido pela mesma máquina que faz gordura, proteína, lactose, CCS. É outra técnica. Isso embutiu erro na análise. Certo? Aumentou a variação nos resultados. Estatística de experimento aqui acabou depois que eles mudaram a máquina. Experimento eu só meço no sangue. Né? A gente amostra sangue mesmo, porque o leite às vezes não pega e o sangue pega. Né? Isso começou a acontecer depois que mudaram para esse jeito de mudar, que é mais rápido, é mais barato, para apesar da gente não estar recebendo isso, né? Porque eles continuam cobrando por fora. Né? Faz na mesma máquina e continuam cobrando por fora. Né? Que não é justo, não, mas tudo bem. Né? Então, quer dizer, então, assim, mas assim, mas não vai mudar tanto. Né? A diferença dos números é muito grande. Entendeu? Todo mundo está medindo em miligrama por decilitro. Né? Quer dizer, você falar 14, 15 é uma coisa, você falar 8, 9, né? E não significa que está deficiente, não. Na verdade, ter 8, 9 é meta, desde que tenha leite. Né? É 40 litros de média com 9. Isso é isso que você busca numa vaca. Né? Tipo assim, essa é a vaca eficiente, você está convertendo, botando nitrogênio na glândula mamária, ela não está perdendo nitrogênio na urina. Né? Quer dizer, ela não está com nitrogênio ureico alto no sangue, deprimindo a reprodução, não está gastando ATP para converter amônio em ureia, não está mexendo em pH de útero, não está mexendo em eixo hipotalâmico hipofisário, em LH, FSH. 1 milhão de evidência que excesso de N é ruim, não tem nada mostrando que N alto é bom, não. Não tem nada a ganhar com N alto. Né? Agora, como é que baixa sem perder leite? Né? E o que o modelo... Né? E o modelo prediz bem o leite de proteína metabolizado. O leite de proteína metabolizado bate em cima. Só que os nitrogênio ureico não encaixa. Assim, o negócio é complicado. Assim, né? E é um parâmetro importante, barato, fácil de medir. Quer dizer, todo mundo tem acesso hoje. Né? Ajuda demais para formular.
Né? Assim, você tem um número de nitrogênio ureico na mão, mas você pensa diferente. Né? Pode ser excesso de nitrogênio, pode ser falta de amido, o que está errado na comida? Né? Quer dizer, junto com as outras coisas, né, ajuda muito. Ô, Né? professor, Dizer, tem dois comentários aqui. Um é se essa diferença no nitrogênio ureico no leite não poderia ser entre a diferença dos subprodutos de soja, exemplo soy pass, que na verdade aqui é de um jeito e lá é de outro. E uma outra recomendação, uma outra discussão que sou aqui do Regis, é que em rebanhos que muitas vezes ele utiliza a mesma dieta, os mesmos procedimentos para balanceamento de dieta, os mesmos parâmetros, tem alguns que representam o nitrogênio ureico leite bem baixo. O que você acha que pode ser isso também? não, eu acho assim, a meta é bom. Se você está leitado com nitrogênio ureico baixo, é ótimo. Assim, entendeu? Mas por É a que, meta mesmo. por que alguns fica baixo e outros não, sabendo que a. Na minha experiência, que hoje não é muito, que eu não estou trabalhando tanto assim, tem pouca fazenda, baixa quando tem grão úmido na dieta. Eu consumir fubá, eu acho difícil baixar. Quando entra com dieta de grão úmido, aí baixa o amido mais fermentado. Né? Então, assim, né, quer dizer, sugerindo que o problema do amido pode estar na história, mas não dá para afirmar, entendeu? E como é que foi a primeira pergunta mesmo? Com relação às diferenças dos farelos de soja, né? Mas a inclusão não é tão alta. Na verdade, as dietas de americanos são carregadas de pressecar de alfafa. Isso é para bombar nitrogênio ureico. Né? Quer dizer assim, a nossa dieta aqui é carregada de silagem de milho. Toda a sua proteína está vindo de soja. Você não tem tanto nitrogênio não proteico igual tem nas dietas americanas. A dieta americana tem muito mais nitrogênio não proteico. Né? E, como eu disse, se você está usando soy pass, ou soy best, ou soja tostada, isso é uma inclusão pequena na dieta. Ninguém tira o farelo de soja e bota 100% de soy pass. Né? Na verdade, quando você pega uma dieta de silagem de milho, muita silagem de milho, igual que nós usamos muito aqui, a maioria da proteína vem de soja. Na hora que você entra numa dieta com a forrageira de proteína alta, ensilada, né, alfafa, o que vem da forragem é enorme. E na forragem, a proteína está toda quebrada. Né? Teve proteólise no silo, aquele amônia, peptídeo. Então, a alfafa que dá nitrogênio ureico alto. Então, as dietas de lá era para estar muito mais alta do que as nossas. O que me deixa curioso aqui nos Estados Unidos é isso, que você vai no coxo do cara, está carregado de alfafa, você vê a alfafa para tudo quanto é lado e a vacada com 9 de nitrogênio ureico, com 10 de nitrogênio ureico. Isso que eu fico louco. E o nível de amido não é alto, não, é 25, 26. Quer dizer, o amido é bom, né? É milho farináceo, né? Quer dizer, mas assim, eu fico com isso na cabeça o tempo todo, assim, sabe? Né? Eu acho assim, por isso que a interpretação é complicada. Assim, se você fez a mudança e o nitrogênio ureico baixou, sua mudança foi favorável. Agora, o número absoluto, né, o número natal estava bom. Não sei, é porque... Né, e você vê muita vacada funcionando com nitrogênio ureico alto. Né, quer dizer, o negócio é complicado, não é? Assim, não é tão simples, né, assim, sabe? Não é tão fácil conseguir o que eles estão recomendando. Toda hora que a gente vê um gringo da palestra aqui, essa conversinha de um dígito. Né? Tem que segurar o trem para baixo de 10. Mais uma vez isso foi falado hoje. Para ficar de 8 a 12. Acabou de falar lá. Ó, né? Assim, é fácil fazer isso não. Entendeu? Assim, nós estamos aqui na era do, sei lá, do 12 a 15, do manter para baixo de 14, para baixo de 15. Né? Quer dizer, né? Agora, quantos rebanhos que não tem 18, 19? Né? Quer dizer, então, né? Quer dizer, às vezes dá em excesso. Né? O que me deixa complicado é assim, que você formula a dieta para não ter excesso e não baixa. O trem não chega lá no fundo, não. Entendeu? Não é que eu estou balanceando para proteína bruta e buscando proteína bruta, não. Já está balanceando para metabolizável e para ter balanço de N perde zero. Né? E o negócio dá 14, dá 15, dá 16. Né? Quer dizer, o que mais que dá para fazer? Né? Aí você aumenta a degradabilidade do amido, pode ajudar. O negócio falou, pode dar acidose, né? O que você faz? Bota silagem de milho, entope a vaca de óleo, entope a de monenzina, bota um monte de negócio para captar nitrogênio lá que você baixa, só que você causa o problema lá. Baixa o pH do rumen, que falou que baixa 20% do metano, baixa mesmo, você reduz a relação acetável-propionato, só que você mata a vaca de acidose.
Né? Então isso aí, como diz, não é mesmo que a gente está querendo. Você está querendo a dieta de forragem alta, proteína baixa, para fazer vaca longeva. Não adianta ficar bombando a vaca para matar a vaca, não. A vaca está morrendo no freestyle. Né? Então tem que aliviar ela, tem que fazer leite com dieta de forragem de qualidade alta. Né? Quer dizer, você não está naquela dieta de proteína baixa para baixar metano. Né? Então, assim. Né? Mas um comentário com relação à reprodução aqui, que mesmo com o nitrogênio do leite elevado, ou seja, acima de 15, eu tenho taxas de prenhezes muito boas, né? Porque a gente vê essa correlação dessa mesma discussão. Mas isso aí é complicadíssimo. É o seguinte, que 15 não é tão alto assim, né? Quando começa a arrebentar a reprodução mesmo, você estressa um 19 para cima, né? Pelo menos que a literatura fala. Né? Agora, por exemplo, se você pegar o nitrogênio ureico da vacata da Nova Zelândia, lá não deve ter nenhuma vaca com menos de 25, não. Né? Toda fazenda da Nova Zelândia deve ter 30 de nitrogênio ureico. Né? Um pasto de altíssima qualidade com zero de concentrado. Né? Ou seja, na Nova Zelândia nem mede nitrogênio ureico. Né? E se você olhar na literatura do relacionamento entre nitrogênio ureico e reprodução, é meio a meio. Metade dos trabalhos acham correlação negativa, a outra metade não acha nada. Né? Então, assim, o que é a história? Isso aí é um dos fatores na reprodução. Né? E parece que lá naquela fazenda da Nova Zelândia, com aquela vaquinha de 3.000 litros, 3.500 litros por ano a pasto, ou seja, não faz diferença nenhuma. Pode ter no 50, no 10, no 30, que empanha do mesmo jeito. Agora, quando você pega uma vaca de freestall, né, com balanço energético negativo, progesterona baixa, fígado hipertrofiado, num confinamento, num freestall, num estresse calórico, e aí se aumenta o nitrogênio ureico, é diferente. Entendeu? Do que uma vaquinha gerça dando um pinguinho de leite no sistema pasto. Certo? Essa história que tem um número que vai te rebentar, isso não existe assim, não. O fato é que você não ganha nada com ele alto. Entendeu? Assim, assim, se eu ganhar alguma coisa, é com ele baixo. Entendeu? Reprodução, poluição, custo, né? Assim, eficiência energética, porque vai gastar energia para converter amônio em ureia. Né? Quer dizer, você não tem nada a ganhar com ele alto, você quer baixar mesmo. Né? Agora, se é ele que está te quebrando a reprodução, o povo enfatiza isso demais. Não é assim não. Né? Você tem milhões de outras coisas, sanidade, conforto, seminador, né? na história. Né? Quer dizer, então, parece assim, uma vaca que está num milhão de estresse de reprodução, você aumentar o nitrogênio ureico parece que não é bom, não. E tem dado nacional do Rodrigo, aí do Paraná, né, que é o único trabalho aí que eu conheço. O Rodrigo cruzou a informação dos controles leiteiros do Paraná, que tinha nitrogênio ureico e tinha concepção da vaca no controle subsequente. E ele achou um relacionamento negativo. Né? As vacas que tinham nitrogênio ureico mais alto aí no Paraná, região de Castro, né, emprenharam mais. Né? Quer dizer, então, o dado nacional que eu conheço é esse. Agora, se você pegar a literatura desse jeito mesmo, tem trabalho que acha que tem relacionamento, então você pode ter nitrogênio ureico alto com reprodução boa, porque não é aquilo que tá te quebrando as pernas, vou falar assim. Tá? Entendeu? Assim, é tanta coisa, é tão multifatorial, é tanta coisa para acontecer, né? E um exemplo de que isso aí nem sempre é importante é a Nova Zelândia. A Nova Zelândia nem mede nitrogênio ureico, porque não tem o que fazer. Um produtor está com nitrogênio ureico de 30. O que ele vai fazer? Ele vai tirar a vaca do pasto? Ele vai dar ração? Ele não vai fazer nenhuma dessas duas coisas. Né? Então, nem mede. Você falou de nitrogênio ureico, um fazendeiro da Nova Zelândia, ele não sabe nem o que é isso. Né? Porque assim, vou medir para quê? Não tem o que fazer. Né? O sistema é a pasto, né? Quer dizer, sem concentrado. Né? Pasto é ótimo, pasto ótimo tem proteína alta. E o carboidrato é fibra, vai dar amônia lá no talo mesmo. Não tem jeito de não ter vaca pasta sem comer ração, sem ter nitrogênio ureico alto. É o pasto bom, né? Quer dizer, não é pasto velho sem manejo, não. Né? Então, assim, a dieta americana é muita alfafa, muita silagem de alfafa que os Estados Unidos é para ter alto. Né? E não é. Assim, e nos levantamentos, isso é uma coisa que eu perguntei para ele. Nos levantamentos de rebanho que eu já vi nos Estados Unidos, pegou um monte de fazenda e vão ver como é que é a comida do povo. O último que eu vi, um levantamento uns 3 anos atrás, de um David Science, o teor médio de proteína da dieta foi 18%.
Né? Ou seja, nutricionista de campo dos Estados Unidos trabalha com dieta de proteína baixa, porcaria. Não tem um ou outro inovador top. Ele falou que lá em Nova York tá todo mundo com proteína baixa, não sei não. Né? Tem muito rebanho que usa proteína alta até hoje nos Estados Unidos. Tem muito nutricionista que, sei lá, por experiência do cara, porque tem medo de mudar, porque ele fez isso a vida inteira e deu certo. Continua. Né? Então não tem essa história que a vacada americana está comendo dieta de 14, 15% de proteína. Está comendo comida de 17, 18, mas o nitrogênio ureico está menor. Agora, o que eu acho? A comida é a mesma de 20 anos atrás, só que 20 anos atrás a vaca dava 10 litros a menos do que elas dão hoje. Né? Média alta 20 anos atrás era 30, 35 quilos, hoje é 40, 45. Né? Então você dilui, igual você dilui proteína, igual você dilui gordura. Né? Pode ser. Né? Eu não consigo afirmar isso não. Porque eu fico abismado com o negócio. Como é que, né, que acontece o negócio mesmo. Né? E só um comentário. Comentário oferecido do Regis, né? Tem aqui esses casos meus, mas os números são altos mesmo. Eu não consigo baixar muito. Tem os números que o professor Marcos está falando, mesmo usando grão úmido de sorgo. Mas o trem tá bom, né? O gato tá emprenhando, o gato tá dando leite. Entendeu? Então, assim, isso é um parâmetro, mas não é isso que explica tudo, não. Entendeu? Naquela história, se eu tô lá no 19 de nitrogênio ureico, eu tô morrendo aqui, não. Né? Quer dizer, não é bem assim, não. Entendeu? Você não tem nada a ganhar com ele alto. Certo? Mas que é ele que está te quebrando as pernas quando você está alto, é outra história. Certo? Que, assim, que necessariamente não é, não. Né? Agora, eu acho assim, via de regra, tenta baixar. O baixo aqui é bom, o baixo é bom e é mais barato. Mas para que você vai querer ele alto? Né? Então, assim, né, quer dizer, né, pensando de tudo lá, dinheiro, ambiente, reprodução, quando você levar, o baixo é melhor. Ué. E os modelos estão indo para isso. Né? Modelo serve para isso, para você criar coragem para baixar. Porque você não vai baixar isso fazendo conta de proteína bruta, não. Né? Você vai olhar no balanço de N e no fluxo de proteína metabolizada. Né? Nutrição de ruminante, a gente não devia nem estar falando de proteína bruta mais. Né? E nem de degradável e não degradável. Né? Isso é NRC do antes de 2000, né? É o de 89. 89. 89 que era PDR e PNDR. Nós já saímos disso aí desde 2001, nós vamos chegar em 2017. Né? Então, essa prosa já acabou. Só que o povo não largou ela ainda. Né? Tipo assim, e não vai largar total, não, porque a legislação de ração é proteína bruta, o Ministério da Agricultura é proteína bruta, todos os animais usam proteína bruta, galinha, porco, todo laboratório mede proteína bruta. Então, assim, o histórico tem que dar N vezes 6,25, não serve para nada, não. Né? PDR é a mesma coisa, N vezes 6,25 no rumo. E daí? Eu não sei quanto de carboidrato está chegando lá. A exigência depende da síntese microbiana. Se faz muita bactéria, precisa de muita PDR. Se faz pouca bactéria, precisa de pouca PDR. Quem define a síntese de proteína microbiana é energia, não é proteína, não. Né? Então, se quiser calcular direito, olha no balanço e olha na PM, na proteína metabolizável. É isso que é a nutrição de proteína hoje. E aí dá uma olhadinha no aminoácido. Tem outro comentário aqui, professor. Em uma recente viagem à Califórnia, ninguém trabalha com proteína baixa. O que me deixou surpresa é que quase ninguém estava preocupado com o nitrogênio do leite também. Acontece mesmo. Sabe? O pessoal de campo, o gato está leitado, o cara está sendo cobrado por isso. É alto mesmo. Assim, sabe? Eu fico... eu falei, a gente tem que perguntar isso, né? O que nós estamos fazendo? O que está de errado? Por que o nosso está assim? Né? Porque toda hora, vem europeu aqui, manda a gente baixar, vem americano aqui, manda a gente baixar. Todo mundo tenta baixar, eu tenho baixo. Né? Quer dizer, você usa o modelo, o trem fica alto. Quer dizer, é complicado, assim, sabe? Não é tão simples assim, não. Né? Agora, por isso eu falo, é usar o modelo direito, e usando ele, tentando, e, né, vendo a lógica, porque os dois modelos, tanto o CNCPS quanto o NRC, te dão números para você criar coragem para baixar. Né? E aí, quando abaixar demais, aí você tem que entrar com aminoácido.
Você começa a criar, quando você vai baixando, você está tirando farelo de soja. Você está tirando aminoácido bom, aí você vai criando buraco. O primeiro buraco é o da metionina, mas quando você tira soja demais, você cria buraco na lisina também. Né? Por exemplo, você fazer uma dieta, por exemplo, né, que tem, por exemplo, se você for suplementar só metionina, eu teria que baixar a proteína da dieta até chegar na lisina. Essa dieta dá excesso de PM, ela está sobrando proteína nela. Para eu fazer a dieta que está no limite na PM, falta lisina também. Você tira tanto a soja que você tem que ter lisina protegida. E isso é limitado no Brasil, a gente não tem. Né? Assim, tem a da Kemin aí, só que eu saiba, por enquanto. Né? Quer dizer, então, a própria Ginomoto aí, que é, né, patrocinadora aí do webinar, aí, a deles é ótima, né? Ela não existe no Brasil. Né? Então, assim, a redução de aminoácido vai ser mais importante quanto menor for a proteína na dieta. Né? É isso que a suinocultura faz. Por que põe aminoácido para pouco? Porque você tira a proteína da dieta. A dieta fica mais barata. Certo? O que paga a metionina é a tirada de farinha de soja. Se você está usando aminoácido e não está baixando proteína, eu acho que não paga, não. A não ser que você queira usar para melhorar fígado, para melhorar, né, eficiência reprodutiva. Né? Certo? Na hora que você colocar aminoácido em dieta de proteína alta, você vai aumentar 0,1 a 0,2 no teor de proteína no leite. Às vezes nem aumenta a produção de proteína. É teor. Certo? Você tem que baixar. Quando eu botar 0,1, 0,2 no meu litro de leite, eu ganho quantos centavos a mais? 1 centavo? Isso numa vaca de 40 quilos, é 1 centavo em 40 quilos, é 40 centavos por vaca dia a mais que você está ganhando. Quanto que custa a dose da metionina? Vai lá e faz a conta. Se você fizer essa conta, né, às vezes não paga, mas aí tem os outros efeitos da metionina. Saúde, fígado, reprodução, que você não consegue colocar preço nisso. Né? Então você acredita no negócio e usa desse jeito. Né? Ficar pensando só nos sólidos, nem sempre... Né? Agora, se o cara está num laticínio com um prêmio de sólidos alto, ou se ele, por exemplo, se ele passa um leite de 3 para 3 em 1, ele cai numa outra faixa de preço, aí paga a dose. Né? Quer dizer, agora você não vai pegar cominose, você não vai pegar leite vaca holandesa e fazer ela virar Jersey, não. Né? Você vai pegar a vaca de 3 em 1, 3 e 2 proteína e fazer a vaca 4, não. Né? É para subir 0,1, 0,2. Né? Se você quiser ter leite de 4, aí tem que criar Jersey mesmo. Né? Acaba com as holandesas, perde 10, 15 litros de leite por vaca para ganhar 2 centavos por litro. Eu acho que a conta é ruim, mas, como diz, né? Aí é conta de cada um. Né? Você vai perder volume, vai perder litro de leite para ganhar uns centavinhos por litro. Né? Faz a conta. Né? Como diz, né? Não adianta nada você ter um leite caro por litro, mas não tirar leite, não. Professor? Né? Eu prefiro um leite mais barato, então ela vai produzir mais. Bom, acho que foi assim, um excelente webinar, excelentes comentários do professor Marcos, das perguntas muito práticas, o pessoal começando a discutir mais o que está acontecendo nas fazendas nossas, essa discussão, por que o nitrogênio cruético deles lá consegue ser baixo e o nosso não, mesmo com excelentes produções e reprodução, mas devido ao avançar aqui da hora, a gente tem que terminar, tá joia? Beleza, então. Boa noite a todo mundo, então, e obrigado pela participação. Muito obrigado, professor Marcos, novamente agradecendo a participação e trazendo aí o que o pessoal está dizendo para dentro das nossas condições do Brasil, pessoal presente, novamente agradecer a Disseu, que acredita nesse programa de educação continuada, Polinutri, Sales Point, todos os alunos aí presentes do REAGRO, das pós-graduações que assistiram e que irão assistir essa apresentação, e também a revista Bode Branco. Nos vemos em abril para discutir um pouco mais sobre a questão mais aprofundada aí de aminoácidos. Uma boa noite, fiquem com Deus.